A gente costuma pensar na Primeira e na Segunda Guerra Mundial como duas coisas separadas, né? Mas e se não fosse bem assim? E se na verdade a gente estivesse falando de uma única e gigantesca guerra de 31 anos? É exatamente essa ideia que vamos analisar hoje. Uma perspectiva que muda tudo sobre como a gente entende o século XX. Essa frase, ela é pesada. Imagina só, em 1914, enquanto a guerra estava só começando, o secretário de Relações Exteriores britânico Edward Grey solta essa. Ele já sentia no ar que o mundo estava entrando numa era de escuridão, uma era da qual não ia sair tão cedo. E, nossa, como ele estava certo. Então a ideia central é essa aqui, ó, um único conflito, sem parar por 31 anos. Pensa bem, desde os primeiros tiros lá em 1914 até a rendição final do Japão em 45, o mundo inteiro viveu sob a sombra constante da guerra. Mesmo quando as armas se calavam por um tempo, a paz era só uma ilusão. Vamos então para a primeira parte dessa catástrofe. Essa primeira fase, de 1914 a 1918, simplesmente pulverizou um século de uma paz relativa, claro, mas ainda assim paz na Europa. Foi preciso voltar lá para as guerras napoleônicas para achar algo tão devastador. O ano de 1914 não foi só o começo de uma guerra. Foi a inauguração de uma era de massacres em escala industrial. E aqui a gente vê uma mudança brutal na própria natureza da guerra. Olha só, antes de 1914 as guerras eram, digamos, mais contidas. Eram conflitos regionais que duravam semanas, meses no máximo. Agora, depois de 1914, a coisa muda de figura completamente. A guerra se torna total. Não eram mais só exércitos lutando, eram nações inteiras, populações inteiras jogadas nesse moedor de carne global. E o maior símbolo disso tudo? A Frente Ocidental. Aquilo não era um campo de batalha, era uma máquina de massacre. Tenta imaginar, milhões de homens vivendo e morrendo em buracos na terra, as trincheiras que não acabavam nunca. E as táticas eram um pesadelo. Dias e dias de bombardeio, os tais furacões de aço, para depois os soldados terem que correr em campo aberto direto na direção de metralhadoras, era suicídio em massa. É até difícil colocar em perspectiva a escala dessa carnificina. Pega a Batalha de Verdun, em 1916. Sabe qual foi o resultado? 1 milhão de baixas. 1 milhão, entre mortos e feridos, em uma única batalha. É um impasse terrível, onde o único avanço era medido em metros e em pilhas de corpos. E o custo humano é de quebrar o coração. A França perdeu 1 em cada 5 homens em idade militar. A Grã-Bretanha perdeu o que eles chamam de a geração perdida. A Europa estava sangrando até secar. A verdade é que a balança só virou de vez quando os Estados Unidos entraram na guerra em 1917. Foi isso que finalmente quebrou o impasse e levou ao colapso das potências centrais. Ok, a guerra acabou. Mas não se engane, o que veio depois não foi paz. Foi, na melhor das hipóteses, uma trégua, um cessar-fogo instável. E o Tratado de Versalhes, bem, em vez de ser o remédio que curaria as feridas da Europa, ele foi o veneno. Ele plantou as sementes de uma guerra ainda pior. Basicamente, já nasceu condenado. E vamos ser justos, a tarefa dos vencedores era quase impossível. Pensa nesse quebra-cabeça. Impérios inteiros desmoronando, a Rússia virando bolchevique, uma Alemanha que mesmo derrotada ainda era uma potência, e no meio disso tudo, a necessidade de redesenhar o mapa da Europa. E a ideia de criar países baseados em etnia e língua? Bem, na prática, isso acabou sendo uma receita para o desastre, criando novas tensões. Mas de tudo isso, talvez a pior parte tenha sido a famosa cláusula da culpa de guerra. Basicamente, o tratado obrigou a Alemanha a levantar a mão e dizer: a culpa de tudo foi minha. E isso serviu de justificativa para impor reparações de guerra pesadíssimas, punições humilhantes. O resultado, um sentimento de injustiça e um ressentimento que uniu a Alemanha inteira de ponta a ponta contra o tratado. Aí a gente começa a ver a paz desmoronando, peça por peça, como um dominó. 1931, o Japão invade a Manchúria. 1935, a Itália invade a Etiópia. 36, a Alemanha reocupa a Renânia. E a cada passo, a cada agressão, as potências que venceram a Primeira Guerra não faziam nada. Recuavam, hesitavam, pareciam não querer defender a ordem que elas mesmas criaram. A partir daí, a volta da guerra era só uma questão de tempo. E então, em 1939, a guerra recomeça. Ou melhor, a guerra continua, e dessa vez, ela volta ainda mais brutal. Não era mais só uma briga por território ou poder.
Agora, era uma luta ideológica, uma luta de vida ou morte. Uma continuação muito, mas muito mais sombria da primeira fase. Aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Quem ou o que, de fato, apertou o gatilho para essa segunda fase da guerra? A resposta, segundo a análise, é direta e sem rodeios. Adolf Hitler. Sim, o mundo estava instável. Sim, o Tratado de Versalhes era um desastre. Mas nada disso tornava a guerra inevitável. Foi a agressão deliberada de Hitler que ateou fogo no mundo. Enquanto outros países faziam de tudo para evitar um novo conflito, a ambição dele simplesmente não tinha limites. Mas por que essa guerra foi tão selvagem? Porque, no fundo, era como uma guerra de religião. Não no sentido literal, mas no sentido de que era uma luta ideológica total. Para os aliados, perder para o nazismo não era uma opção. Significava escravidão, significava morte. O Holocausto é a prova mais terrível de que essa era uma luta pela sobrevivência, sem regras, sem limites. E no meio dessa loucura toda, Hitler cometeu 2 erros estratégicos que basicamente selaram o destino da Alemanha. Primeiro, invadir a União Soviética em 1941, um erro de cálculo monumental que abriu uma guerra gigantesca para a qual a Alemanha não estava preparada. E o segundo erro fatal, declarar guerra aos Estados Unidos. Isso trouxe toda a força da máquina industrial americana para o jogo. A partir daí, a derrota alemã era inevitável. Ok, a guerra acaba em 1945. Mas qual foi o legado? Como é que esses 31 anos de destruição moldaram o mundo que a gente conhece hoje? As consequências, olha, são muito mais profundas do que se costuma pensar. Vamos começar pelo custo humano, que é simplesmente astronômico. Se a gente já fica chocado com os 10 milhões de mortos da Primeira Guerra, a segunda fase desse conflito elevou esse número para mais de 50 milhões. É uma escala de morte que a nossa mente mal consegue processar. E não foram só as mortes. A guerra gerou uma catástrofe humanitária gigantesca. Imagina só, em maio de 1945, só na Europa, mais de 40 milhões de pessoas estavam desabrigadas, longe de suas casas. Uma crise de refugiados numa escala que o mundo nunca tinha visto antes. A brutalidade foi tão inédita, tão extrema, que foi preciso inventar uma palavra nova para descrever o que estava acontecendo: genocídio. Uma palavra para tentar dar nome ao horror de tentar exterminar sistematicamente um povo inteiro. Foi o que aconteceu com os armênios na primeira fase e, da forma mais terrível, com o Holocausto na segunda. É curioso pensar que, apesar de tudo, os resultados das 2 fases da guerra foram completamente diferentes. A Primeira Guerra, no fim das contas, não resolveu nada. Só deixou um mundo quebrado e instável. Já a Segunda Guerra, por mais terrível que tenha sido, acabou trazendo soluções, pelo menos por algumas décadas. Ela deu origem a uma nova ordem mundial e a uma era de ouro econômica no Ocidente. É quase como se a Segunda Guerra tivesse vindo para consertar os problemas que a Primeira criou. Isso tudo nos leva a uma última pergunta, uma pergunta bem perturbadora para a gente ficar pensando. Será que o maior legado dessa longa guerra de 31 anos foi a banalização do horror? Será que a humanidade, de alguma forma, aprendeu a conviver com a matança em massa, com a tortura, com o exílio, como se fossem coisas normais? Essa é a questão assustadora que essa era da guerra total deixou para nós.